Pode ou não pode aplicar a equiparação hospitalar para psicologia? É com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui e hoje nós vamos falar sobre a atividade de psicologia. Então, muitos contadores aí têm como clientes psicólogos com seu próprio CNPJ e que atendem muitas vezes seus clientes ali. Esses psicólogos com CNPJ pode ser que esteja sendo tributado pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, e na condição de lucro presumido, todo mundo quer aproveitar o benefício da equiparação hospitalar para reduzir a carga tributária de imposto de renda e CSLL. Aquele CNPJ que emite nota fiscal de psicologia pode aplicar um benefício da equiparação hospitalar, mas o que é esse benefício da equiparação hospitalar? Primeiramente, o benefício da equiparação hospitalar ele é aplicável às empresas de lucro presumido que tributam os serviços com base num percentual de presunção, e esse percentual de presunção do lucro nós chamamos de percentual de presunção do lucro, que é a base de cálculo resultante desse percentual de presunção de 8% da receita bruta para imposto de renda e 12% da receita bruta para CSLL. E a carga tributária resultante dessa metodologia de equiparação hospitalar, ela é reduzida, põe aí de 11,33% de carga tributária no lucro presumido para 5,93% de carga tributária inicial. Aí acrescenta ali o ISS de acordo com o município e a carga tributária total fica nessa faixa de percentual. Então veja, muitas vezes a equiparação hospitalar ela é mais interessante do que o Simples Nacional. Então o Simples Nacional tem as suas vantagens, porém quando está lá no anexo 5 sem fator R superior a 28%, comparado com o lucro presumido e equiparação hospitalar, o Simples pode não ser tão bom quanto o lucro presumido, quanto a equiparação hospitalar no lucro presumido. E é justamente esse o motivo do nosso encontro aqui hoje, é verificar se para a psicologia e para os serviços de psicologia a gente pode aplicar o benefício de 8 e 12 da equiparação hospitalar, de ter uma carga tributária menor para o CNPJ de psicologia. Beleza? Então, esse é o objetivo nosso aqui hoje. Tá legal. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser objetivo aqui em relação a isso e vou compartilhar com vocês aqui a tela do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Psicologia, equiparação hospitalar. Eu vou começar falando das condições que a Receita Federal exige para a pessoa jurídica utilizar o benefício da equiparação hospitalar. Bom, aqui eu trago o critério da Receita Federal. Muito importante destacar o critério da Receita Federal para a utilização do benefício. Só que aqui eu não estou tratando ainda da relação dos serviços. Ainda na frente nós vamos ter os serviços que estão contemplados pela equiparação hospitalar, que nós já vamos discutir eles. Primeiro, segundo a Receita Federal do Brasil, não se aplicam os percentuais reduzidos de percentual de presunção do lucro de 8 e 12 nas hipóteses de. Então isso está previsto lá no artigo 33, parágrafo 4º da IN 1700 de 2017, da própria Receita Federal. Então, a letra A é pessoa jurídica organizada sob forma de sociedade simples. Sociedade simples não pode utilizar a equiparação hospitalar. É necessário que seja sociedade empresária, segundo a Receita Federal e segundo a lei também, né? Bom, a letra B eu até coloquei aqui taxado em vermelho porque esse critério foi suprimido pela Receita Federal através de uma recente solução de consulta que é a 247 de 2023, certo? Esse critério aí é serviços prestados com utilização de ambiente de terceiro. Se tivesse uma PJ que utilizasse o ambiente de terceiro para poder prestar o serviço, como no caso daqueles profissionais de saúde que prestam serviço no estabelecimento hospitalar ou numa outra clínica, e ele emite nota fiscal para essa clínica ou para esse hospital, certo? Antes a Receita Federal não aceitava isso em hipótese alguma como utilização de ambiente de terceiro. Agora, ela suprimiu esse critério, porém ela continua exigindo que esse sócio seja uma sociedade empresária de fato e de direito. E aí é uma grande discussão, porque a Receita Federal ela continua batendo no pé disso ainda, que sociedade empresária de fato e de direito é aquela situação em que é um conjunto de elementos probatórios
que vai dizer que aquela empresa, que aquele CNPJ tem elemento de empresa. Então, aquele CNPJ, para ter elemento de empresa, é uma estrutura organizada para poder vender um serviço. E para ser uma estrutura organizada para vender um serviço, é necessário que tenha, por exemplo, empregados da mesma categoria de serviço que você vai estar vendendo, entre outros critérios que a Receita Federal pode exigir, certo? Então, esse critério aí é importante lembrar. E também a letra C, pessoa jurídica prestadora de serviço médico ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares e serviços médicos prestados em residência, sejam eles coletivos ou particulares, home care. Então aqui nesse caso, esse tipo de serviço não é possível. Essas três situações aqui impedem a utilização do benefício da equiparação hospitalar. Para começar, essas três situações impedem a utilização do benefício. Você não pode fazer o serviço mediante uma dessas três situações porque estaria impedido. Para começar a nossa discussão aqui. E aí, vamos falar das naturezas de serviço que a Receita Federal interpreta na lei como beneficiados pela equiparação hospitalar. Então vamos ver aqui, naturezas de serviços. A Lei 9.249 de 1995, alterado pela Lei 11.727 de 2008, que é a lei que inova nessa questão da equiparação hospitalar, por conta dessa lei que todo mundo vai na justiça para buscar a equiparação hospitalar. Porque nessa lei ela vai falar o seguinte, os serviços hospitalares tem a utilização do benefício de 812 e também tem a utilização do benefício de 812 tributário, os serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imaginologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear, análise e patologias clínicas, desde que a prestadora desse serviço seja organizada sob forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa, certo? Então esse é um ponto que está na lei. Isso aqui é o texto da lei praticamente. Esses serviços são constantes da lei. Esse daqui do lado esquerdo aqui da sua tela, certo? Bom, do outro lado aqui, do lado direito, você vai observar que tem a IN 1700 de 2017. E aí, eu relaciono para vocês aí o que a Receita Federal regulamenta na sua normativa como serviços passíveis de utilização do benefício. Então, ele vai manter lá serviços hospitalares, ok? Serviços de apoio diagnóstico e terapia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, patologia clínica, imaginologia, radiologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear, análise e patologias clínicas. Aí vem exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise, oxigenoterapia hiperbárica, desde que a prestadora desse serviço seja organizada sob forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. Ponto. Beleza. Então, gente, o que tem de diferente da IN que não tinha lá na lei? Então, na IN, ela, vamos dizer assim, acrescenta algumas naturezas de serviço que antes na lei não estavam claras. Mas com base no que a Receita Federal colocou isso? Colocou isso com base nas normas regulamentadoras da Anvisa, que é a RDC 50 de 2002. Observe aqui que na Instrução Normativa 1700 de 2017, ele fala de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, mas não fala psicologia. Psicologia está na lista aqui da Receita Federal como serviços sujeitos ao benefício de 812? Não, psicologia não está com a palavra psicologia especificamente detalhada na normativa da Receita Federal. Não existe a palavra psicologia dentro da normativa da Receita Federal. Você não vai encontrar a palavra psicologia como beneficiada dentro da normativa da Receita Federal, certo? Então isso é importante destacar. O que é a normativa? É uma instrução normativa que as unidades da Receita Federal devem seguir aquele padrão ali de interpretação legal, certo? Beleza. Então, gente, mas Gabriel, se não está na normativa da Receita Federal, quer dizer então que não pode utilizar o benefício de 812 da equiparação hospitalar para a psicologia? Aí que está o segredo, certo? Aí que a gente tem que aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque é o seguinte, gente, o ponto-chave é que cada uma dessas naturezas de serviço, cada uma dessas naturezas de serviço que a gente falou aí, elas têm, vamos dizer assim, elas são o gênero de algumas outras formas de prestar serviço.
Porque ali, por exemplo, tem auxílio diagnóstico e terapia. O que é um serviço de auxílio diagnóstico e terapia? E para você identificar o que é um serviço de auxílio diagnóstico e terapia, o que compreende o serviço de auxílio diagnóstico e terapia, você vai ter que ir lá na resolução da Anvisa, da RDC número 50, que são mais de 100 páginas que você tem que fazer a leitura lá, que você vai ver que tem várias naturezas de serviço classificadas dentro de auxílio diagnóstico e terapia. A pergunta é, auxílio diagnóstico e terapia, então, ela acaba sendo um gênero de determinados serviços, e aí tem outras espécies de serviço que estão dentro desse auxílio diagnóstico e terapia, certo? Por conta disso, existem inúmeras discussões jurídicas para verificar se determinados serviços se enquadram como serviços de auxílio diagnóstico e terapia. Ou até mesmo a natureza do serviço se enquadra como serviços hospitalares, como uma etapa do serviço hospitalar prestado por um hospital. Então, veja, nesse caso aqui, existem algumas discussões a respeito do assunto que poderia levar a crer que psicologia, para fazer o serviço de psicologia, nada mais, nada menos você utiliza de sessões de terapia, certo? E por utilizar sessões de terapia, poderia estar enquadrado como beneficiado da equiparação hospitalar e já atendendo aqui a IN da Receita Federal? Aí que tá, certo? Quando existe uma dúvida da normativa, da aplicação da lei em relação a determinado serviço, como no caso de psicologia, o que os contribuintes costumam fazer? Eles costumam pegar e formular uma consulta para a Receita Federal. Assim, olha, Receita Federal, eu gostaria de saber se psicologia faz parte desse rol de serviços aqui, se enquadra dentro desse rol de serviço, para poder aplicar o benefício da equiparação hospitalar de 8 e 12, certo? Aí o contribuinte faz essa pergunta para a Receita e a Receita Federal vai analisar para ver se responde isso positivamente ou negativamente, se vai ser favorável ou desfavorável para o contribuinte. E se você me perguntar assim, Gabriel, tem alguma pergunta, alguma consulta da Receita Federal para a Receita Federal que ela já proferiu entendimento sobre o serviço de psicologia? Qual que é o entendimento da Receita Federal, se enquadra ou não se enquadra dentro do conceito, dentro de um desses serviços aqui? Aí eu trouxe para vocês também algumas decisões que a gente vai ver na sequência. Bom, vamos ver aqui, ó. Primeira decisão, psicologia aos olhos da Receita Federal. Psicologia aos olhos da Receita Federal. Essa aqui é uma solução de consulta, ela é de 2019, certo? E trata especificamente de psicologia. E olha só o que diz. A partir de 1º de janeiro de 2009, para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ devido pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, aplica-se sobre a receita bruta decorrente da realização de exames e de fisioterapia relacionados com atividade de auxílio diagnóstico e terapia, bem como imaginologia, o percentual de presunção de 8%, desde que a prestadora desse serviço seja organizada sob a forma de sociedade empresária de direito e de fato e atenda às normas da Anvisa. Só que ele falou ali, ó, serviços de exames e fisioterapia e imaginologia, para poder aplicar 8%. E aí eu destaco aqui o sublinhado em negrito embaixo. Em relação às atividades de psicologia e de consulta, aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta correspondente. Ou seja, essa solução de consulta aqui é uma solução de consulta impedindo a utilização do benefício de psicologia para a PJ psicólogo. A Receita Federal, nesse caso, ela fala que para aplicar os 32%. Quando ela está dizendo que é para aplicar os 32% sobre psicologia, o que ela está dizendo? Que não se aplica o benefício da equiparação hospitalar para psicologia. É isso que ela está colocando aqui na solução de consulta. Então, aos olhos da Receita Federal, é assim que é visto para poder aplicar o benefício de 8 e 12, ou seja, não pode, tem que aplicar 32% sobre a receita bruta, que vai gerar uma carga tributária lá depois da forma de cálculo de 11,33% de tributos federais,
certo? Beleza, Gabriel, mas é só essa decisão que existe? Não, tem outras decisões também, que também relacionadas à psicologia. No âmbito da Receita Federal, eu trouxe mais uma aqui para vocês, que essa daqui ela é um pouco mais antiga, ela é de 2015, mas ela utilizou os mesmos critérios ali que vinham sendo falados anteriormente. Eu vou só fazer a leitura daquilo que está em negrito ali sublinhado. Em relação às atividades de psicologia e de nutrição, aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta correspondente. Ou seja, é uma solução de consulta desfavorável para poder aplicar o benefício de 8,12. Gabriel, tem alguma solução de consulta da Receita Federal favorável? Não, não tem nenhuma solução de consulta favorável para a psicologia. Infelizmente, não tem nenhuma favorável para a psicologia. Ah, Gabriel, não tem, eu já revirei tudo, não tem. Mas o que acontece nesses casos? Psicologia, então, não pode aplicar o benefício da equiparação hospitalar? Aí que tá. Alguns contribuintes, eles ficam inconformados com essa situação. Por quê? Porque, olha, psicologia não deixa de ser uma forma de terapia. E, inclusive, o psicólogo faz o serviço por meio de sessões de terapia. O psicólogo ele faz diversas sessões de terapia. E a receita dele é essa, é por meio de sessões de terapia em alguns casos. E aí, como é que a Receita Federal não admite utilizar o benefício se a lei fala que auxílio diagnóstico e terapia fazem parte do benefício? Por que eu não posso usar o benefício? Será que eu não poderia ser tratado como integrante desse benefício da lei, ou até mesmo me equiparar a serviços hospitalares, porque, de certa forma, tem hospitais ali que tem uma etapa do serviço hospitalar que envolve o psicólogo também, porque hoje o serviço hospitalar também tem o serviço de psicólogo lá, importantíssimo para desenvolver a atividade hospitalar. Tem momentos que é necessário a intervenção do psicólogo no tratamento ou durante o serviço prestado por um hospital. E aí, por conta disso, existe aí uma argumentação jurídica de que esses serviços seriam, sim, vamos dizer, equiparados a serviços hospitalares. Mas eu não sou aqui para pegar e falar a minha opinião para vocês. Eu estou aqui para mostrar o cenário e os possíveis argumentos que a gente tem, certo? Esses cenários funcionam assim. Eu simplesmente analiso a questão do fisco. O que o fisco entende? O fisco entende que não pode. Ok, você está inconformado com isso, tem como buscar esse benefício na justiça? Tem. Como que a justiça enxerga isso? Como que a justiça julga esses casos de psicólogos que requerem o benefício da equiparação hospitalar? É isso que a gente vai ver, certo? É isso que a gente vai ver. Então, na justiça, também tem decisões desfavoráveis para a psicologia. Quando você entra na justiça lá, pode ser que algum contribuinte entrou na justiça para pedir a equiparação hospitalar da psicologia e você viu lá com uma decisão desfavorável. Isso acontece também, porque na justiça é aquele negócio, você pede, mas você não sabe se você vai receber. Você faz um pedido. Você tem a própria ação, né, do pedido. No processo judicial, você faz um pedido para o juiz e o juiz vai analisar e vai julgar para ver se você tem direito ou não, certo? E a chance de você ganhar existe. Porém, existe também a chance de você perder, certo? Não é assim. Entrou na justiça, você sempre vai ganhar. Você está no Brasil, meu amigo. Isso aqui é Brasil. Isso aqui não é Suíça, não. Se você entra na justiça, você tem chance de ganhar, tem chance de perder. Aqui é uma decisão desfavorável, que é o seguinte: os argumentos, as provas que foram apresentadas nesse processo, eles não foram suficientes para poder convencer o juiz de que psicologia fazia parte da equiparação hospitalar. E olha aí o que diz aí. Eu só vou pegar um trecho da ementa, porque é muita coisa para ler aqui. Eu até recomendo depois que você pega dá o print na tela aí, e vai lá no TRF da 4ª Região e você vai buscar esse número de processo, você vai ver mais informações a respeito desse processo. Mas veja só, no caso concreto, a pessoa jurídica autora não conseguiu comprovar a realização de procedimentos que possam ser subsumidos à expressão serviços hospitalares para fins de reconhecimento do direito à base de cálculo reduzidas, uma vez que realiza atividades de atendimento psicológico, sessões de psicoterapias e de psicanálise. Tais sessões enquadram-se no Código de Tributação Municipal como psicologia
e guardadas as devidas particularidades, equiparam-se as consultas médicas. E aí, olha só que interessante, ele fala, equiparam-se as consultas médicas. E por ser equiparadas as consultas médicas, não teria direito ao benefício. Outra decisão importante, olha só, aqui já é uma favorável, certo? Primeiramente, essa decisão favorável vai tratar do seguinte, interpretação da expressão serviço hospitalar, ele vai citar aquela jurisprudência do STJ da Bahia, certo? Que é o RESP da Bahia, que aquele RESP é 1.116.399 da Bahia, que esse RESP aqui é importantíssimo para toda a equiparação hospitalar. Ele vai citar a lei que a gente acabou de estudar, certo? E mais à frente aqui, ó, no item 4 da ementa, ele vai falar, na espécie, a recorrente tem como atividade principal enfermagem, atividades secundárias, fornecimento de recursos humanos para terceiros, serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, atividade de psicologia e psicanálise, fonoaudiologia e vem toda uma estrutura aqui por trás, né? Em visita ao sítio eletrônico da recorrente, observa-se que consta como uma das atividades desenvolvidas serviços de emergência de forma integrada com a estrutura existente de pré-hospitalar, bem como possui licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária e aqui ele verifica-se que a documentação juntada também funciona como entidade hospitalar, de modo que pode receber o favor fiscal para aplicação da exceção apontada no normativo tributário, atinente apenas às rendas e lucro oriundos de atos considerados como serviços hospitalares, excluídas as receitas das consultas e as outras atuações administrativas desprovidas de natureza hospitalar. Então observe que aqui nesse caso ele foi favorável, inclusive interpretando essa questão da atividade de psicologia e psicanálise. Poxa, mas tem alguma coisa mais específica? Bom, mais específica pode ser que existam jurisprudências de primeiro grau, né, que aí acaba sendo bem mais específico. O que eu chamo a atenção de vocês aqui é que nesse caso restou comprovado e aí a decisão foi mantida para poder manter o benefício, foi mantida para reduzir a carga tributária para fins de aplicação do benefício de 8 e 12 da equiparação hospitalar para esse conglomerado de serviços, certo? Enfim, e hoje no Brasil, essa situação que a gente tem é a seguinte, é você ter que muitas vezes buscar na justiça esse enquadramento, certo? Talvez apresentar argumentos jurídicos de que a forma como você executa isso se equipara a serviços hospitalares ou se enquadra como serviços de terapia, ou uma dessas duas vertentes você tendo que escolher, certo? Para fazer essa argumentação jurídica e aguardar uma decisão judicial para ver se a decisão vai ser favorável para você. Então, resumo da ópera. Resumo da ópera é a seguinte, o serviço de psicologia, a Receita Federal não aceita, existem decisões favoráveis e desfavoráveis no âmbito da Justiça Federal, certo? E por existir decisões favoráveis e desfavoráveis, você cabe sim a uma avaliação técnica se vale a pena buscar o benefício na justiça e entrar com essa ação judicial e aguardar a decisão do juiz, certo? É isso. Jurisprudências tem para os dois lados, certo? Mas nesse caso, sem decisão judicial, aplicar o benefício da equiparação hospitalar para a psicologia, para mim está fora de cogitação. Isso é uma loucura fazer a aplicação do benefício de 8 e 12 sem uma decisão judicial favorável, sem um processo judicial. Por que eu digo que é uma loucura? Porque é muito arriscado, certo? A Receita Federal depois vem, autua você e cobra multa e juros e multa de ofício, enfim, não recomendo. Beleza? Bom, certo, pessoal? Show de bola. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que tá a situação. Solange, do Novo Plano, muito bom, tudo ótimo, graças a Deus. Samuel, muito bom. Andréia, o Valdir lá de Franca, a Eunice, o Zenon, a Maria Aurilene. E a questão da psicologia não ser atividade médica? Já falei disso daí. Claro que pelo conceito primeiro da definição da lei, nem seria necessário fazer a consulta à Receita. Eu também já estudo isso há 7 anos. Pois é. Psiquiatria é diferente, né, gente? Psiquiatria é uma especialidade médica, né? É diferente. Aí a psiquiatria já é algo diferente. Se tiver um psiquiatra que presta serviço para os hospitais, as jurisprudências são mais favoráveis, que é o médico psiquiatra, certo? Se o seu cliente tiver interesse em avaliar um diagnóstico, para ver se vale a pena entrar na ação judicial, aí aqui embaixo tem um formulário para você preencher, certo? Você pode preencher e na próxima
no próximo dia 27 de setembro, nós vamos realizar a segunda turma da imersão em equiparação hospitalar e você é nosso convidado especial para esclarecer todas as suas dúvidas sobre equiparação hospitalar. Não somente sobre psicologia, mas tem outros assuntos que a gente vai poder esclarecer, determinados serviços. E aí, meu caro, é só chegar lá no site da Contabilista Play, contabilistaplay.com.br e garantir a sua vaga. Olha, o valor é praticamente simbólico para você participar desse evento ao vivo, que será realizado no dia 27, das 8 ao meio-dia. As dúvidas serão esclarecidas ao vivo, não vai ficar gravado para quem fizer a matrícula ao vivo. Esse conteúdo aí é exclusivo ao vivo. Combinado? Show de bola. Então, segunda turma da equiparação hospitalar, dia 27/9, garanta sua vaga porque elas são limitadas. Tá bom? E se você quiser dar upgrade também no curso de Contabilidade Médica e de Saúde, ter acesso completo às videoaulas gravadas, material de apoio, modelos de planilhas, fator R, planilhas de comparação entre um e outro, cai para dentro do curso de Contabilidade Médica e de Saúde, porque com certeza vai te ajudar bastante, tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência até o momento. Forte abraço. Até a próxima. Valeu!